Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhor Primeiro-Ministro cessante, demais autoridades civis, militares e diplomáticas, colegas de Governo, minhas senhoras e meus senhores. É com muita honra, mas é sobretudo com profundo sentido de serviço ao país e à República que hoje assumo, diante de todos os portugueses, meus concidadãos, a exigente tarefa de liderar o Governo de Portugal. Num tempo que todos sabemos ser de muitas incertezas e de enormes desafios para o nosso país, mas também para a Europa e para o mundo, não ignoro e, portanto, não minimizo as muitas dificuldades que temos pela frente, nem as restrições que limitam o nosso leque de opções e que condicionarão a nossa ação. Mas quero que o país saiba que o Governo que hoje aqui toma posse não é um Governo temeroso do futuro, angustiado com o peso das suas competências, ou preso de movimentos ante a dimensão das suas tarefas. Que não fique a mínima dúvida. Este é um Governo confiante. Confiante, antes de mais, no seu projeto mobilizador do país, na sua capacidade de trabalho e na solidariedade da maioria parlamentar que lhe manifestou apoio e que lhe confere inteira legitimidade. O resultado das eleições legislativas do passado dia 4 de outubro confronta todos os agentes políticos com uma dupla responsabilidade. Por um lado, a todos exige um esforço adicional de diálogo e compromisso, de modo a que seja possível assegurar um governo coerente, estável e duradouro. Por outro lado, o respeito do sentido claro da votação popular exige que o Governo assuma como sua linha de orientação a mudança das políticas, dando prioridade ao crescimento económico, à criação de emprego, à redução das desigualdades, assim permitindo, em bases mais sãs e sustentáveis, a consolidação orçamental e o equilíbrio das contas públicas. O Governo que hoje aqui se apresenta está precisamente à altura dessa dupla responsabilidade. Por um lado, é fruto de um compromisso político maioritário, alcançado no novo quadro parlamentar, correspondendo assim à vontade genuinamente democrática que se expressa no Parlamento, diretamente eleito pelos cidadãos. Por outro lado, perfilha um programa claramente apostado no virar de página da austeridade e orientado para mobilizar Portugal e os portugueses num triplo propósito: mais crescimento, melhor emprego, maior igualdade. Vale a pena lembrar que o Parlamento livremente eleito pelo povo é tão plural quanto quem o elegeu. Da mesma maneira que numa eleição todos os votos contam, também contam todos os mandatos parlamentares, quer para efeitos de representação, quer para efeitos de governação. A democracia portuguesa ficou demasiado tempo refém de exclusões de facto que limitavam o leque de soluções políticas possíveis e defraudavam o sentido do voto de boa parte dos nossos concidadãos. A solução política que viabiliza este Governo valoriza o pluralismo parlamentar, diversifica as alternativas ao dispor dos portugueses e, por isso, contribuiu para enriquecer a nossa democracia. O Governo provém da Assembleia da República e é perante a Assembleia da República que responde politicamente. É preciso, por isso, que a formação e a orientação programática do Governo respeitem a sua composição e realizem os compromissos que essa composição, ao mesmo tempo, exige e permite. Com a entrada em funções deste Governo,
termina um momento político, certamente complexo e delicado, mas inteiramente normal numa democracia parlamentar. Através de um processo de diálogo político transparente e democrático, formou-se uma maioria estável que assegura, na perspectiva da legislatura, o suporte parlamentar duradouro a um governo coerente. Hoje, empossado por Vossa Excelência, Sr. Presidente, o 21º Governo Constitucional torna-se o Governo de Portugal. É agora tempo de assumirmos todos por inteiro as nossas responsabilidades. O que quer dizer, no que respeita ao Governo, a máxima lealdade e cooperação institucional com o Presidente da República, no respeito escrupuloso pelas suas competências próprias, pelas competências próprias do Parlamento e do Poder Judicial, no apreço pelas autonomias regionais e o do poder local, na cultura do diálogo e da concertação social, na modernização e dignificação da administração pública, na transparência e prestação de contas face ao conjunto dos cidadãos. Este é um governo de garantia. Da garantia fundamental e primeira de um Estado de Direito democrático, o respeito pela nossa lei fundamental, a Constituição da República Portuguesa. Da garantia da continuidade do Estado nos seus compromissos internacionais e no quadro da União Europeia. Da garantia da estabilidade, do quadro das opções estratégicas que a geografia, a história e a vontade soberana do povo português definiram como o novo lugar que o 25 de Abril abriu ao Portugal democrático. O lugar de Portugal na União Europeia e na zona euro. O lugar de Portugal na comunidade dos países de língua portuguesa. O lugar de Portugal na grande ligação atlântica, incluindo na organização do Tratado do Atlântico Norte. O lugar de Portugal na comunidade internacional, no sistema das Nações Unidas e demais organizações multilaterais. Portugal afirma-se em todos estes domínios através das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, da qualidade da sua diplomacia, bem como da cooperação para o desenvolvimento, a língua e a cultura que a veicula e na segurança cooperativa, designadamente através das Forças Armadas. Todos sabemos que o país atravessou momentos muito duros ao longo destes últimos anos. Ninguém tenha dúvidas. O trajeto que seguimos deixará marcas profundas, ainda por muito tempo. Alguns dirão que tinha de ser. Outros dizem que havia alternativas. Por mim, confio à história esse debate, porque julgo ser meu dever e dever do governo que lidero centrar-se no que lhe é exigido hoje para construirmos coletivamente o nosso futuro. Mas o que, em qualquer caso, não podemos ignorar é que, infelizmente, e depois de tantos sacrifícios, a nossa sociedade está hoje mais pobre e desigual. A nossa economia mais enfraquecida no seu potencial de crescimento e o país mais endividado. O aumento e proteção do rendimento disponível das famílias, o alívio da asfixia fiscal da classe média, o desendividamento e condições de investimento das empresas, o combate à pobreza, a garantia de serviços e bens públicos essenciais são necessidades do tempo da urgência social e da urgência económica, condições do relançamento da economia e da criação de emprego. Mas a satisfação das necessidades do país não se basta neste tempo da urgência, antes exigindo a continuidade que permite enfrentar os bloqueios estruturais à competitividade que tanto têm dificultado a adaptação da economia nacional ao novo quadro resultante da globalização, do alargamento da União Europeia,
e da participação na zona euro. Como comprovamos dolorosamente, não recuperamos competitividade por via do empobrecimento coletivo, da precarização do trabalho ou do sacrifício da qualidade e proximidade dos serviços públicos. A austeridade não gera crescimento, nem a desvalorização interna gera prosperidade. As reformas que temos de fazer são outras e exigem persistência e continuidade no investimento no conhecimento e na inovação, na modernização do tecido empresarial e da administração pública, na valorização do território e dos seus recursos, na promoção da saúde, no reforço da coesão e na redução das desigualdades. Só assim será duradouramente sustentável um novo impulso para a convergência com a União Europeia e o objetivo essencial de qualquer boa governação de assegurar finanças públicas equilibradas, que este Governo prosseguirá através da exigente trajetória de redução do déficit orçamental e da dívida pública no ciclo desta legislatura, conforme nos comprometemos no nosso programa de Governo. Esta é matéria para a discussão do programa de Governo, que faremos no tempo e no local próprio, perante o órgão de soberania, que detém a competência exclusiva para a sua apreciação, a Assembleia da República. Mas a estrutura do Governo, hoje empossado, é também já a expressão desta visão estratégica. Daí a centralidade atribuída à cultura, à ciência e à educação como pilares da sociedade do conhecimento, ou à política do mar, esse enorme manancial de recursos que o país tarda em valorizar devidamente, ou a dimensão transversal da modernização administrativa, fator-chave do desenvolvimento, para não querer nem poder ser exaustivo. Este Governo nasceu da recusa da ideia de que não haveria alternativa à política que vem sendo prosseguida e a posse por Vossa Excelência, Sr. Presidente, é bem a prova que a democracia é sempre capaz de gerar alternativas. Não viemos, portanto, nem com uma atitude de resignação ante as pretensas fatalidades do destino, seja o destino nacional, seja o destino do projeto europeu, nem para trazer aos portugueses, e sobretudo aos jovens portugueses, palavras inaceitáveis de demissão e desistência, como se não restasse aos nossos jovens qualquer alternativa senão ir procurar lá fora os sonhos que sabe-se lá porquê aqui seria impossível de cumprir. O espírito que anima este Governo é outro e bem diferente. O que desejamos é construir aqui, passo a passo, projeto a projeto, medida a medida, um tempo novo para Portugal e para os portugueses. Um tempo novo. É essa verdadeiramente a nossa ambição. Um tempo novo para a vida das famílias, dos trabalhadores e das empresas. Um tempo novo para a economia e para o emprego. Um tempo novo para o Estado e para os serviços públicos. Um tempo novo para o combate à pobreza e às desigualdades. Um tempo novo para a aposta nas chaves do futuro, a ciência, a educação e a cultura. Um tempo novo, enfim, de oportunidades e de esperança, que assinale de uma vez por todas o reencontro das prioridades da governação com os projetos de vida dos portugueses que têm direito a ser felizes aqui. Houve, ao longo deste tempo, fruto de diversas contingências, mas também por força de um certo discurso político sobre os nossos problemas e a natureza da crise que atravessamos, uma grave degradação dos valores e dos laços que unem a comunidade nacional e que são imprescindíveis para fazer de nós uma sociedade mais coesa e solidária. São falsas, demagógicas e perigosas as dicotomias simplistas que pretendem pôr em confronto os interesses e os direitos de jovens e idosos, de ativos e pensionistas,
de empregados e de desempregados, de trabalhadores do setor público e trabalhadores do setor privado. Tal como são inaceitáveis, erradas e, além do mais, inconstitucionais, as pretensões que querem pôr em causa os alicerces em que assenta o nosso contrato social, tornado possível pelo nosso regime democrático e que garante a solidariedade entre gerações, em particular no setor público da segurança social, ao mesmo tempo que proporciona a todos o acesso de todos aos serviços públicos, sem os quais não poderá haver uma sociedade mais justa. Para acudir aos verdadeiros problemas, todas as portuguesas e todos os portugueses são necessários. Ninguém é dispensável. Pelo diálogo, pela concertação e pelo compromisso, temos de chegar, a partir dos interesses legítimos das partes, a uma plataforma comum de vontade e mobilização. Este é, portanto, o tempo da reunião. Não é de crispação que Portugal carece, mas sim de serenidade. Não é a altura de salgar as feridas, mas sim de sará-las. O bom conselheiro desta hora não é o despeito ou o desforço, mas a determinação de mobilizar as vontades para vencermos os desafios que temos pela frente. Não progrediremos com radicalizações. A conduta do 21º Governo Constitucional pautar-se-á, pois, pela moderação. Moderação será o seu programa, realizando uma alternativa à vertigem austeritária, que só agravou os problemas económicos, sociais e mesmo orçamentais. Mas será uma alternativa realista, cuidadosa e prudente. E moderada será também a atitude do Governo. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me ainda 2 palavras antes de concluir. A primeira, para dirigir uma cordial saudação democrática ao Primeiro-Ministro cessante, Dr. Pedro Passos Coelho, e a toda a sua equipa. As nossas divergências políticas, naturais e até salutares em democracia, que são bem conhecidas, não me impedem de prestar aqui público reconhecimento à dedicação e esforço empenhados pelo Primeiro-Ministro na sua ação governativa, num período tão crítico e de grandes dificuldades, em prol, estou certo, daquilo que era a sua convicção do interesse nacional. Uma palavra também de sentido agradecimento a todos aqueles, mulheres e homens, que de forma tão generosa aceitaram o meu convite para integrarem o 21º Governo Constitucional. Foi para um projeto entusiasmante que vos convidei, e é com a vossa dedicação e o vosso entusiasmo que conto para que o 21º Governo Constitucional ajude Portugal a triunfar nos desafios do século XXI. É para servir Portugal que aqui estamos. Essa é, aliás, mesmo a única razão de ser Portugal. Muito obrigado.